gente, vamos falar aqui então nessa aula, nesse vídeo, a respeito da temperatura ideal da chapa na hora da progressiva. Tanto na hora da progressiva quanto também na hora da chapa de final de semana, né? Então, é importante, às vezes a gente acha que não, é só ligar a chapa e passar, e não é. Tem técnica, tem o porquê da técnica, então vamos entender para que a gente tenha um resultado de excelência sem danificar o cabelo, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: muita gente acha que se eu colocar a chapa, primeiro que muita gente acha que a chapa é que alisa a progressiva, e não é. O que faz um resultado de excelência de uma progressiva? O que faz um liso perfeito? É um conjunto de técnicas, é um método passo a passo bem executado. Então, todas as etapas do método da progressiva, todas as etapas são muito importantes. Então, tem gente que às vezes acha assim, eu faço lá o método lá, como eu ensinei, como tá lá no rótulo do produto, e depois eu venho com a chapa bem quente e passo, e aí eu aliso esse cabelo. Não é assim que funciona. Não é a chapa que tem o poder de alisar. Ela é importante sim, ela tem a sua função sim no método, mas ela sozinha não vai alisar. E se a gente colocar ela numa temperatura mais alta do que aquele cabelo específico que você está fazendo no momento suporta, além de você não conseguir o resultado desejado do liso, você pode danificar esse cabelo, você pode quebrar, estragar, queimar, modificar demais a cor, né? E não conseguir o liso perfeito mesmo assim. Então vamos para uns tópicos aqui que são importantes a gente avaliar antes de saber qual é a temperatura que a gente vai colocar. Então aqui, a gente tem que avaliar a temperatura e também a velocidade que a gente vai passar essa chapa, porque vai depender muito de qual é o ritmo, qual é a velocidade. Você passa numa velocidade mais rápida, numa velocidade mais lenta, você pode passar na mais rápida e na mais lenta. Tudo vai depender da sua avaliação para aquele cabelo. Então, a temperatura varia, a velocidade que você vai passar a chapa varia, a espessura do fio também interfere, porque às vezes é um cabelo de fio mais fino e às vezes é um cabelo de fio mais grosso. Então, você tem que avaliar a espessura do fio para saber qual a temperatura ideal para aquele cabelo. O grau de erosão também você tem que colocar em consideração. O que é esse grau de erosão? Essa avaliação a gente faz antes de qualquer química que a gente vai fazer na cliente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa avaliação de grau de erosão. O que é isso? É uma análise que a gente faz no cabelo, que depois eu vou colocar um vídeo aqui também explicando tudo sobre isso, porque não dá para colocar tudo num vídeo só. Então é uma análise que você faz no cabelo e a gente classifica o cabelo em 5 graus de erosão. Então a gente vai saber isso é o quanto ele está saudável ou danificado, entendeu? E aí, dependendo do grau de erosão que se encontra o cabelo, que você já fez essa análise antes de começar a progressiva, é muito importante fazer para o sucesso desse liso. Se você não fizer essa análise, você não consegue um liso 100%, um cabelo 100% liso e saudável. Para você conseguir isso, você tem que saber sim qual o grau de erosão que se encontra esse cabelo, porque em várias etapas da progressiva a gente precisa dessa informação aqui. E saber também medir a espessura da mecha, porque tanto você pode pegar uma mecha de cabelo mais fina, como você pode pegar uma mecha de cabelo mais grossa. Então, também temos que avaliar, né? Uma mecha de cabelo mais fina, uma temperatura mais alta vai expandir mais rápido naquela mecha. Uma mecha de cabelo mais grossa, uma temperatura mais alta demora mais para abranger a mecha toda. Então esses 5 tópicos são importantes e tem que ser avaliado sim na hora de
fazer a progressiva, né? De ver a temperatura. Aqui, ó, a minha, não sei se dá para vocês verem, porque ela tá desligada, ela tem 5 graus de temperatura diferente, tá vendo? E a minha é em Fahrenheit, porque tem prancha que é em Fahrenheit e tem prancha que é em graus Celsius. A minha é em Fahrenheit. No meu curso Liso Perfeito, eu coloquei na minha apostila mais detalhado isso aqui para vocês, porque eu coloquei um gráfico com Celsius, um gráfico com Fahrenheit, porque aí você vai saber o que corresponde. Por exemplo, na Fahrenheit, o 356 de temperatura corresponde a 180 graus Celsius. Entendeu? Então, aí na tabela que eu coloquei aqui, eu coloquei cabelos grossos, os graus de erosão do cabelo. Então, tem o grau de erosão 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é a classificação nossa do estado de saúde do cabelo. Coloquei esse gráfico para o cabelo grosso, para o cabelo fino. Qual é a temperatura ideal para aquele cabelo? Em graus Celsius e em Fahrenheit, para você colocar e corresponder ali o grau ideal para aquele cabelo, né? E na prancha do final de semana, o que eu aconselho é o seguinte, gente: usar uma temperatura média para baixa, porque você não está fazendo uma química, você quer só um reforço da escova que você já fez. E a prancha, numa temperatura muito alta, ela danifica assim o cabelo, ela desidrata muito o fio. Então, o ideal é no final de semana você usar uma temperatura média para baixa, só para reforçar aquela escova que você já fez. E uma coisa muito importante, tanto na prancha de final de semana, quanto na prancha da progressiva, sempre usar um protetor térmico antes da prancha, da chapa, porque a temperatura é muito alta e danifica sim o fio se a gente não proteger. Então, usar um protetor térmico de boa qualidade, não economizar nessa compra, porque é importante para a saúde do cabelo. E muito importante também, principalmente na progressiva, esse protetor térmico não pode, de maneira alguma, ter derivado de petróleo, senão ele vai interferir no nosso resultado final da progressiva. Então não pode ter derivado de petróleo. Se for só para a prancha de final de semana e tiver derivado de petróleo, não tem problema, não vai estragar o seu cabelo, não tem problema. Mas na hora de você fazer uma química ou mesmo um tratamento para o cabelo, você precisa fazer uma desintoxicação para tirar esse derivado de petróleo. Então eu aconselho sempre já comprar um protetor térmico que não tenha derivado de petróleo, porque vai facilitar o seu trabalho na sua casa quando você faz um tratamento em casa e vai facilitar o nosso trabalho como profissional no salão, porque o derivado de petróleo ele interfere diretamente no resultado de todas as químicas, inclusive dos tratamentos. Ok? Gente, voltando para a prancha da progressiva, né? Para a chapa da progressiva, eu coloquei aqui o que está na minha apostila do curso Liso Perfeito para vocês se situarem melhor. Então, aqui eu esqueci de colocar os cabelos finos, né? Que eu separei em cabelos grossos e cabelos finos. Então, cabelos grossos de graus, de erosão, aquela classificação que a gente faz lá no início para saber a saúde capilar, né? A saúde daquele cabelo, que a gente classifica em 5 graus de erosão. Então, o cabelo grosso, que se encontra no grau de erosão 3 ou 4, a gente vai colocar a chapa a 200 graus Celsius. O cabelo que se classifica no graus 1 ou 2 de erosão, a gente vai colocar a chapa. Aí já pode ser um pouquinho mais quente, porque o cabelo está mais saudável. Porque o grau 1 e 2 é mais saudável, o 3 menos saudável, o 4 menos saudável ainda. Então, o cabelo 1 e 2
é um cabelo mais saudável, a gente pode colocar um pouquinho mais alta temperatura. Pode colocar de 230 a 250 graus. Agora, já nos cabelos finos, num grau de erosão 3 e 4, que é um cabelo danificado, a gente vai colocar 160 graus a no máximo 180 graus, porque além de ser um cabelo fino, ele está em grau 3 ou 4, que é uma saúde não muito boa. Então a gente vai colocar uma temperatura mais baixa. E um cabelo fino que está no grau 1 ou 2, aí ele é fino, mas ele está saudável. Então ele suporta uma temperatura um pouquinho maior, que é de 180 a 200 graus. Então é bacana vocês anotarem esse gráfico, porque ele vai ajudar muito vocês na hora de achar a temperatura ideal para aquele cabelo específico. Cada cabelo é um tipo, é um caso e é uma temperatura.